Olá, quarto ano. Hoje, dia 24 de setembro, estamos aqui para o encontro da disciplina de Geografia. Então, vocês vão pegar o livro, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos a estudar na outra semana, né? Semana passada foi revisão para a nossa atividade avaliativa de Geografia, na aula passada. E na aula anterior, nós começamos a estudar sobre as representações dos espaços. Então, nós vimos que esses espaços podem ser representados por desenhos, por fotografias, por mapas, por plantas. Então, nós vimos, por exemplo, a nossa casa. Nós podemos representar por uma planta. A nossa escola pode ser representada também por uma planta baixa. Nós vimos que um determinado lugar a gente pode representar por fotografia. A gente pode fotografar esse lugar. A gente pode fazer um desenho desse lugar, né, representando. E nós também vimos os mapas, tá? Hoje em dia, nós temos umas formas mais rápidas de sabermos detalhes desses mapas, né? Então, vocês vão colocar na página 94. E na aula passada, nós falamos sobre as representações dos espaços e nós também falamos sobre as representações do planeta Terra. E nós vimos que a melhor forma que tem de representar o planeta é através do globo terrestre, porque ele tem a forma, né, tem a forma da superfície terrestre, e nele estão representados, né, os continentes, os oceanos, tá? E ele, além disso, ele gira, ele faz um movimento, né? A Terra também realiza um movimento em torno dela mesma, que se chama movimento de rotação, tá? Então, agora, a gente vai ver um vídeo. Esse vídeo, ele tá falando sobre os mapas, tá certo? Então, nós vamos ver aí alguns detalhes da geografia, né? Que nós podemos ver através dos mapas também. Então, para que serve? Então, vejam só. O menino aí, ele fez uma observação muito importante. Se não tivesse essas diferenças, né, nas cores dos mapas, tudinho, você já pensou uma pessoa representar um lugar e escrever: aqui tem um oceano, aqui tem um país, aqui tem uma montanha, aqui tem uma planície? Você já pensou você fazer isso no mapa? Seria bem mais trabalhoso, né? E as cores ajudam nessa diferença, né, que existem entre os lugares. Mas o que é que são mapas? São representações no plano da superfície da Terra. Então, eu posso representar a superfície toda, né? No caso, o mapa mundo, eu posso representar os continentes, que foi o que nós vimos aqui agora. Toda essa parte azul aí do mapa são os oceanos. Essas partes aí coloridas já são os continentes, né? Esses continentes tem aí alguns países, tem os países, né? Tem um conjunto de países em cada continente. Então, os mapas, eles representam espaços muito grandes num espaço menor. Aí a gente se pergunta, mas como é que um espaço tão grande, por exemplo, como a Terra, pode ser representada num espaço pequeno? Existem os satélites. Os satélites, eles sobrevoam, né, o espaço, eles fotografam partes da Terra. Então, essas fotografias, elas são montadas, parecendo um quebra-cabeça, e através disso as pessoas têm a representação do mapa. Através disso também foi
foi visto, né, a questão da atmosfera do nosso planeta. Então, através disso também, desses satélites, né, nós podemos, no espaço, é possível observar, né, quando o homem também foi ao espaço, foi possível observar, porque a Terra, né, e do espaço a Terra tem, ela é vista na cor azul, por causa da imensidão de água que tem. Então, quebra-cabeça provavelmente é um jogo que vocês conhecem, né, que a gente sai montando as pecinhas para poder formar, né, a gente pode formar uma figura, pode formar um lugar, depende do estilo do quebra-cabeça, né, de que ele seja. Então, através disso, dessas observações feitas no espaço, a gente consegue hoje em dia ter os mapas, certo? E eles são importantes fontes de informação sobre os espaços. Aqui, por exemplo, nós estamos no Brasil. O Brasil está localizado na América do Sul. E nós temos países que são vizinhos ao Brasil. Será que se a gente não tivesse mapa, seria fácil a gente saber quais países são vizinhos do nosso? Se vocês pegarem o mapa, a gente pode observar através do mapa qual país é maior, qual país é menor, quais países são vizinhos do nosso, tá? E para isso, para poder interpretar, preparar, organizar esses mapas, existe a cartografia, que é a ciência que se dedica a estudar os mapas, certo? Então, isso é bom. É uma fonte de informação muito importante, né? E vocês, em geografia daqui para frente, verão bastante mapas, certo? Então, tudo vai ser mapa. Você vai estudar o relevo, tem um mapa. Você vai estudar a vegetação, tem um mapa. Tudo vai ter mapas, principalmente a partir do 5º ano, certo? Então, a cartografia também utiliza mapas para representar fenômenos físicos ou sociais. Por exemplo, você pode fazer um mapa do estado de Pernambuco. Nós estamos em 2020. Então, você pode fazer um mapa representando, por exemplo, como era a população em 1920, como está a população do nosso estado em 2020. Então, tudo isso aí são formas da gente poder representar, certo? Os espaços. E nós temos os mapas temáticos. Mas o que são mapas temáticos? Por exemplo, se eu tenho um mapa sobre a vegetação, eu vou falar o que vegetação são plantas de um lugar, plantas de uma região. Então, se eu tenho um mapa da vegetação, eu vou ter ali os tipos de plantas representados naquele local. Eu posso ter o mapa da vegetação do Brasil, ou da região Nordeste, ou a vegetação do Pernambuco. Aí depende do tipo de mapa que a gente queira representar. Mapa do clima. Aqui no Brasil nós temos, né, o clima predominante é o clima tropical. Mas nós temos outros climas, outros tipos de climas também. Então, se a gente for pegar o mapa do Brasil para poder representar o clima, então a gente vai usar cores diferentes, pode usar símbolos para poder representar, por exemplo, aquela área que faz bastante calor. A gente pode desenhar um solzinho, né? Pode desenhar um termômetrozinho, colocar a temperatura alta. Aquele lugar que faz frio, a gente pode usar um símbolo. Ou pode usar uma cor também, diferente. Né? Pode usar o símbolo que um bonequinho com frio. Ou o termômetro com a temperatura baixa. E assim a gente vai ajudando as pessoas a interpretarem os mapas. O relevo. Eu tenho diferentes formas. Quais são as formas de relevo que existem? Nós temos planícies, temos planaltos, vales, montanhas. Então, a gente pode ter um mapa representando esse relevo. E o mapa político, que é o mapa que nós estamos mais acostumados a ver, que é aquele mapa que mostra a divisão dos locais. Daqui a pouco nós vamos ver alguns, tá? Alguns desses mapas. Eu tenho aí o mapa de Pernambuco.
Então, tem aí o tal formato. E ali tem o nome Recife. Mas será que aqui em Pernambuco só existe Recife? Porque aí está representando apenas a capital do estado de Pernambuco, que é a cidade do Recife, tá? Então, tem aí a representação e a localização onde o Recife está, dentro de Pernambuco, em que parte ele está. Então, tá aqui, ó, certo? Aí agora, esse aqui é um exemplo de mapa político. Mapa da região Nordeste. Então, nós temos aí a divisão da região Nordeste. Então, bora ver um pouco desses estados. Ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nós temos esses estados. Aí, isso é a divisão política da região Nordeste. Aí eu pergunto a vocês, a gente olhando assim, a gente consegue identificar qual é o maior estado da região por um mapa? Será que é possível? Você consegue identificar qual é o maior estado? Eu vou contar de 1 até 3 e você aí de casa vai, né, observando para ver se você consegue adivinhar qual é esse estado. Tá bem facinho ele, tá? 1, 2, 3. E aí, você conseguiu achar qual era o maior estado? O maior estado é o estado da Bahia. Se você respondeu Bahia, você respondeu corretamente, ó. Vamos olhar, vamos comparar o tamanho dele com os outros estados. A gente consegue ver logo, né, que a Bahia é o maior. Aí agora eu vou perguntar o contrário. Qual é o menor estado da região Nordeste? Ó, presta atenção que ele é bem escondidinho. Ele é pequeno mesmo, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Conseguiu achar? O menor estado é o estado de Sergipe. Ele é o menor estado não apenas da região Nordeste, mas ele é o menor estado do Brasil, tá? Então, ele é aqui, ó. Às vezes as pessoas até esquecem dele, porque ele é tão pequenininho comparado aos outros estados no mapa. Então, aí agora eu vou fazer outra pergunta. A gente observando esse mapa, a gente consegue identificar quantos estados tem a região Nordeste? Será? Contar 5 segundos, vocês vão contar, tá? Vocês vão contar quantos estados tem. 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu identificar, contar quantos mapas tem, quantos estados tem nesse mapinha aí? Tem 9 estados, a região Nordeste. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem gente que esquece de contar com Sergipe, né? Porque ele é pequeno, tá? Mas a gente tá vendo aí como a gente pode identificar. Aí a gente diz assim, a Bahia é o maior estado. Quem são os estados aí vizinhos da Bahia? Vamos ver? Nós temos, ó, Piauí, Pernambuco, Maceió, né, Alagoas, né, que tem como capital Maceió, e Sergipe, que tem como capital, qual é a capital do Sergipe? Aracaju, certo? E o menor estado. Quem são os vizinhos? Tem aí Alagoas e tem Bahia. Então, esses estados aí que são vizinhos, a gente diz que é aqueles estados que fazem fronteira. Isso acontece também com os países, né? Os países também têm as suas fronteiras, aqueles países que são vizinhos uns dos outros, certo? E agora a gente chegou numa parte aí do mapa
que é bem interessante, tá? Por quê? Para a gente poder ter o mapa, a gente tem que ter o título do mapa. Por quê? Algumas pessoas não sabem do que se trata. Então aí, ó, eu tenho o mapa do Brasil e o título do meu mapa está aqui em cima, ó. Brasil Político, que é o que? A divisão política do nosso país. Então eu tenho aí, o Brasil aí está dividido por regiões. No caso, esse Brasil Político é o título do mapa, está dizendo do que se trata o mapa, do que é que o mapa está falando, tá? Aqui eu tenho a Rosa dos Ventos. Essa Rosa dos Ventos, ela está mostrando quais são os estados que estão ao norte, quem está ao sul, quem está a leste e quem está no oeste brasileiro, certo? E aqui eu tenho a legenda. Essa legenda aqui é para a gente poder identificar no mapa, ó. Região norte, toda essa parte verde. A região centro-oeste, essa parte roxa. A região nordeste, essa parte azul. A sudeste, essa parte rosa. E a região sul, essa parte laranja. Então, isso aí ajuda muito a gente a diferenciar também. Então, você vai saber que qual região, qual dessas regiões aí, você está observando, né? Então, a legenda ajuda muito nisso, né? Porque eu digo assim, eita, onde é mesmo a região centro-oeste? Então, olha aqui na legenda, a mesma cor que está na legenda vai estar representado lá no mapa. Então, eu já sei, ó, que a região centro-oeste é roxa. Então, eu vou lá no mapa, vejo, ó, roxo. Aí eu digo, eu tenho aí o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e tem o estado do Mato Grosso do Sul. A gente viu ainda agora qual é o menor estado da região Nordeste, que eu até falei que era o menor estado brasileiro também. A gente consegue identificar qual é o maior estado brasileiro, olhando esse mapa? É possível? É possível sim. E aí, quem conseguiu? Vou dar uma dica. Ele está na parte verde do mapa, ele pertence à região norte. O maior é o estado do Amazonas, certo? Aí outra pergunta também. Eita, eu moro em Pernambuco. Pernambuco pertence a que região? Eu vou lá no mapa, ó, vamos procurar aqui Pernambuco, ó. Achei Pernambuco aqui onde tem PE de lado. Pernambuco. Pernambuco está pintado de azul. A que parte pertence? A que região do Brasil pertence Pernambuco? Quando eu vou olhar na legenda, ó, Nordeste, certo? Então, isso ajuda as pessoas também a interpretarem, a saberem, né? Em qual local elas estão, o que é que elas têm próximo, certo? Agora, mapa da América do Sul. Outro mapa político. Está mostrando aí a divisão da América do Sul. Eu tenho aí os países da América do Sul. A gente olhando assim, é possível a gente identificar qual é o maior país? 1, 2, 3. Se você respondeu Brasil, ó, certíssimo. O Brasil, ele é o maior país da América do Sul. Olha aí, ó. Boa parte da América do Sul está o nosso querido Brasil, certo? Então, ó, tem alguns países, a gente consegue identificar, ó, quem são os nossos vizinhos, ó. Nós temos aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana ou Guiana, Suriname, Guiana Francesa ou Guiana Francesa. Aí a gente sabe que esses países são nossos vizinhos. Mas se a gente olhar no mapa, quem é que está distante aí? Quem é que não faz fronteira? A gente até fez isso na primeira atividade avaliativa. Quem são? Tem 2 países aí que estão, ó, distantes, que não estão encostadinhos no Brasil. Quem são? O Equador e o
Chile. Olha aqui, ó. Eles estão distantes do nosso país, não estão encostadinhos. Então, e o mapa mundi? O mapa mundi, né? Toda essa parte azul são os oceanos, né? A representação da água no nosso planeta. E aqui são os continentes, certo? Essa parte aqui, são os polos, né, da Terra, a parte mais fria. E aqui embaixo nós temos uma escala, ó, que é outro item importante do mapa. Essa escala diz quantas vezes esse mapa foi reduzido. A gente sabe que foi reduzido para poder caber um lugar tão grande, num lugar pequeno assim, foi bem reduzido. E aí, de novo, o mapa político do Brasil. Esse aqui está um pouco mais completo. Título do mapa, vamos relembrar? Mapa político do Brasil, título do mapa. Aí aqui, a gente tem aqui a escala, ó. Aqui onde a seta está passando, quantas vezes foi reduzido. A fonte, olha aqui, ó. Onde a setinha está passando, fonte é de que local esse mapa foi tirado. Então, a gente pode saber, ó, Atlas Geográfico Escolar, Rio de Janeiro, IBGE 2007, página 90, certo? Aqui nós temos também algumas representações, ó. Núcleos urbanos, aí tem capital do país, capital de estados, é um tipo também de legenda, só que aí não está mostrando a divisão por região, não. Aí são alguns outros itens. Está falando sobre as capitais, está mostrando as vias de acesso, os limites, certo? Então, página 96, nós temos assim: encontre a resposta adequada para cada pergunta e forme pares relacionando letras e números. Nós temos aí, primeiramente, frases numeradas de 1 a 5. E embaixo a gente tem as frases de A a E. Então, ó, número 1. O que é cartografia? Então, qual seria aí a frase que se encaixaria com cartografia? Né? Então, vamos terminar de ler as frases, porque aí ajuda, né, na resposta. O que são mapas e plantas baixas? As informações registradas nos mapas são relativas a quê? Como a cartografia utiliza os mapas? Que ciência utiliza mapas ou plantas baixas para seus estudos? Aí agora, frase A. Aos fenômenos físicos ou sociais de todo o planeta ou de parte dele. Letra B. É a ciência responsável pelo estudo, pela preparação, pela interpretação e pela organização de mapas. Letra C. Como forma de representar e registrar informações geográficas. Letra D. São representações obtidas por meio das projeções de todo o espaço terrestre ou de parte dele. Letra E. Cartografia. Então, nosso primeiro quadrinho aí. A frase 1. Qual seria a letra? Ficaria um quê? Quem conseguiu identificar? B. B de bola. Certo? E a frase 2? Como ficaria? Mapas e plantas baixas são o quê? Ficaria 2. Qual é a frase que se encaixaria? 2D. D de dado. Certo? E a frase 3? As informações do mapa são relativas a quê? A frase A, né? Aos fenômenos físicos ou sociais de todo o planeta ou de parte dele. 3A.
A de abelha, A de amor. E a frase 4? Qual seria a letra? 4, C. C de casa. E 5, letra E, que foi o que sobrou, né? Então, ó, olha aí as combinações. 1B, 2D, 3A, 4C, 5E. Vocês estão vendo que tem 2 quadrinhos aí agarradinhos, né? Então, você bota a letra, o número e a letra. Número e letra, certo? Então, está aí. Página 97. Nós temos assim. Nas imagens abaixo, podemos observar 2 recursos importantes para a construção de mapas. Tem 2 coisas aí que eu até falei, né? Que vão para o espaço, são lançadas no espaço, fotografam. Essas fotos, elas são montadas feito um quebra-cabeça. E daí surgem os mapas, né? É o quê? A imagem do satélite. E o que é que tem mais aí fora o satélite? Tem outro item aí. Tem o avião, né? O satélite e o avião, né? Estão tirando fotos aéreas. Letra B. Qual desses recursos tira fotos mais amplas da área, né? Mais é quem será o avião ou o satélite? O satélite, certo? E a letra C, depois de as fotos das fotos aéreas serem tiradas, das áreas serem tiradas, qual é o próximo passo para a construção do mapa? Essas fotos, né, elas são organizadas como um quebra-cabeça para poder formar a imagem toda, certo? Que é impossível numa foto só sair tudo, né? Então, vão tirando as partes, vão montando esses pedaços até se formar a parte maior, certo? Na página 98, a gente tem assim: observe os mapas a seguir e escreva qual é o tema tratado em cada um deles. A gente aí só tem 2 informações, que é o desenho e é a legenda. Mas pela legenda, a gente tem como saber de que é que esse mapa se refere. Vamos ver? O primeiro a gente tem assim, ó, formações florestais. Floresta amazônica, Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Mata dos Pinhais. Aí tem formações arbustivas. Aí tem cerrado, caatinga, campos. Está se referindo ao quê? Tudo isso aí se refere à vegetação. Então, você vai escrever no primeiro mapa, no terceiro quesito, a palavra vegetação, tá? O segundo mapa, a gente tem assim: equatorial úmido, tem litorâneo úmido, tropical, tem tropical, tropical semiárido, tropical de altitude. Está se referindo ao quê? Está se referindo ao
clima. Então, você vai escrever no segundo mapa a palavra clima. O primeiro mapa abaixo tem assim, Bacia Amazônica e Bacia do Tocantins, Araguaia. Está se referindo, a gente sabe, a rios. Quando a gente fala em água, a gente fala em... É o mapa do quê? Mapa da hidrografia, certo? Pode escrever hidrografia. E esse último mapa, nós temos aí os estados brasileiros. Esse último mapa é o quê? Divisão política. Ó, olha aí. A correção, vegetação, clima, hidrografia e divisão política. Lembrando que todos esses mapas se referem ao Brasil, né? Mas cada um deles trata de um tema diferente, né? Primeiro tema, vegetação. Segundo tema, clima. Terceiro tema, hidrografia. E o quarto tema, a divisão política do nosso país. Certo? Então, está aí a correção. Hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Mandem a atividade pelo aplicativo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar também. Até a próxima aula.